5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi o Reinaldo Antenor Costa. Tá aí, Reinaldo, a música que você pediu. Não é sempre que funciona. Aê! Agora sim, ao vivo tem disso. Hoje nós estamos comemorando mais uma incrível marca. 46.358 visualizações. Então já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de história. Hoje nós vamos tratar de o Brasil contemporâneo, do impeachment às eleições de 2018. Vamos passar pela crise do impeachment no governo Temer e as eleições de 2018. Só para relembrar, nós já tratamos no primeiro capítulo, na primeira aula, o governo Dilma Rousseff, né? E na segunda aula, a crise econômica brasileira e a crise política brasileira. Agora sim, vem comigo que a hora é essa. Bom, então vamos para o Brasil contemporâneo, do impeachment às eleições de 2018, né? Vamos começar então com a crise do impeachment. Bom, o fim do governo de Dilma Rousseff, em seu segundo mandato, anunciou uma mudança que transformou sistematicamente as bases da política nacional. O caso do petismo alçou também, ao mais alto cargo do Executivo Nacional, o vice-presidente Michel Temer, que até então nunca havia sido eleito para um cargo majoritário. Esse movimento, ele se explica por 4 fatores distintos. Em primeiro lugar, temos o fator econômico. Historicamente, o Partido dos Trabalhadores nunca havia sido partido preferencial do empresariado e dos setores mais conservadores da política nacional, como é o caso da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e também dos grandes representantes do agronegócio. Entretanto, a crise econômica e o aumento sistemático da dívida pública, fez com que esses setores passassem a trabalhar mais ativamente pela substituição da presidenta Dilma pelo seu vice-presidente, considerado mais receptivo às reformas desejadas para a retomada do crescimento econômico, mesmo o Brasil literalmente andando ali no caminho certo do crescimento econômico. O Brasil nunca havia crescido tanto todo esse período aí do governo do PT. Mas temos aí, em segundo lugar, nós observamos a diminuição da popularidade da governante. Um dos fatores de sustentação do governo da Dilma era a sua popularidade. A Dilma devia essa popularidade ao alcance das suas políticas sociais e ao apoio dos militantes políticos da esquerda e de movimentos sociais como o MST e o MTST. Além, claro, da popularidade do seu antecessor, o Lula. Bom, as políticas sociais marcas do seu governo foram perdendo um pouco dos investimentos por conta de uma crise fiscal que começava a crescer. Então, movimentos sociais e militantes mais à esquerda do processo político abandonaram parcialmente a defesa do governo petista após a nomeação de um economista literalmente ortodoxo. Foi Joaquim Levy. Ele foi para a pasta da Fazenda, Ministério da Fazenda. Um claro descumprimento de uma promessa que a Dilma fez na campanha. E, além disso,
A gente pode colocar que alguns escândalos começam a surgir, né, de partidos aliados, PTB, do Roberto Jefferson, e aí algumas acusações são feitas ao PT e surgem então as prisões da Operação Lava Jato, e aí literalmente causou uma desmoralização do partido e dos seus integrantes, né? O verdadeiro estrago que foi feito aí, de forma que o apoio popular tornava-se cada dia mais inviável. A Operação Lava Jato pode ser considerada por si só um fator de desestabilização, já que as notícias quase diárias dos avanços das investigações criavam crises internas e paralisavam o próprio governo. Aí começa a sair um monte de fake news, né? A gente já não sabe mais o que é mentira, o que é verdade. A gente precisa esperar o tempo passar, a poeira baixar, como diria a vovó, para a gente poder ver o que está acontecendo. A operação que inicialmente, então, investigava esquemas de lavagem de dinheiro através de operações em dólar, chegava ao seu segundo ano destrinchando esquemas de corrupção para financiamento de campanhas que envolvia aí a Petrobras e empreiteiras que participavam em obras públicas. E foi, na época citado, que houve fraudes em licitações. Tudo desmentido hoje em dia. Mas a operação, ela prendia empreiteiros, empresários do setor bancário, políticos de diversos partidos e, em agosto de 2015, o índice de rejeição ao governo, por conta de tudo isso, mais os fake news que foram criados, chegou a 75%. E as mudanças ocorridas no sistema político, vide a renovação do Congresso Nacional, somadas a essa impopularidade da Dilma, abalaram todas as estruturas de coalização governamental que unia partidos da base, partidos de centro, o chamado centrão ou o baixo clero da política nacional. Afeito a esquemas e politicagens muito bem interessados em parar as engrenagens da Operação Lava Jato, segundo constava na época. Tudo isso foi um território muito fértil para que a oposição aventasse a hipótese de um impeachment, levada a cabo por parlamentares do PMDB, o partido da base governista e do próprio vice-presidente da República. O Temer nunca tinha sido participado de um posto alto, de alguma coisa na sua vida. A primeira vez ele foi a vice-presidência, ele queria mais. Em dezembro de 2015 até março de 2016, a população vai às ruas, mas dessa vez de uma forma bem diferente daquelas manifestações que a gente viu lá em 2013. Essas manifestações pró-impeachment pleitavam o afastamento de uma presidenta eleita, pedindo, segundo eles, o que eles achavam que iria acontecer, coitadinhos, o fim da corrupção. Bom, eles contaram com o apoio de parte importante do empresariado nacional, incluindo-se aí a poderosa Fiesp, que patrocinou vários encontros. Seus organizadores faziam uso de táticas de mobilização pela internet e se apropriavam de palavras de ordem e nomenclatura daqueles movimentos anteriores, por Deus, pela família, aquelas coisas todas. Muita gente com tornozeleira eletrônica na perna. A gente não pode esquecer disso. Bom, esse é o caso, então, do Movimento Brasil Livre, o MBL, notoriamente similar ao MPL de 2013, e do movimento Vem Pra Rua, palavra de ordem das jornadas de junho. No campo oposto, manifestantes pró-Dilma acusavam o movimento pelo impeachment de tentar um golpe de Estado baseadas em várias fake news. De fato, a gente pode observar que a conjuntura de 2016 permitiu que o impeachment tomasse lugar em um processo inteiramente político. Ainda assim, a justificativa aceita como crise de responsabilidade para o afastamento da presidenta eleita era muito frágil. A tese das chamadas pedaladas fiscais era uma tecnicalidade jurídica, conforme apontaram alguns especialistas. E hoje a gente viu que não existiu pedalada fiscal nenhuma, só para poder dar uma complementada aí, tá bom? Bom, o governo Temer, então, assume aí, né? E esse breve governo do Temer foi marcado por crises, reformas e também por uma super impopularidade do Temer. O presidente foi empossado em
31 de agosto de 2016, num clima de muito pouco otimismo. Para vocês terem uma ideia, no campo político, o novo presidente gozava de ampla base governista, já que a maioria do corpo legislativo pertencia ao centro político, estava dentro da esfera de influência do PMDB, o partido do Temer, né? Bom, além disso, o Temer ele conseguiu, com um relativo sucesso, agregar à sua base de apoio os políticos da antiga oposição, já que ele prometia implementar uma agenda econômica totalmente diferente da que foi adotada pelo PT. Era a hora de usar o neoliberalismo da sua forma mais clara e mais clássica. Entretanto, para a maior parte do eleitorado brasileiro, o Temer era um representante de um sistema político falido. Isso mesmo. E suas reformas, muito impopulares, fariam com que o presidente tivesse, ao final de seu mandato, o pior índice de popularidade desde a redemocratização e do início da chamada Nova República. Bom, contribuíram fortemente para sua impopularidade os diversos escândalos de corrupção que se sucederam em sua posse em 2016. A gente pode destacar aí a prisão de um dos assessores do presidente, o Rocha Loures, que foi flagrado recebendo aí R$500 mil em propinas da empresa de frigoríficos JBS. Aquela empresa de frigoríficos que o pessoal dizia que era do filho do Lula. Fake news e mais fake news. Bom, as acusações de corrupção passiva e de tentativa de obstrução da justiça, após ser flagrado negociando o pagamento de propinas a um réu da Operação Lava Jato, com o presidente da mesma JBS e, lembrei, sobretudo, a acusação de que um de seus ministros, o Romero Jucá, havia tramado o afastamento da Dilma com a intenção de parar a Operação Lava Jato. Olha só. Além disso, eu lembrei que parte da impopularidade pode ser explicada pelas medidas impopulares que foram adotadas pelo presidente, que se justificariam por uma retomada da economia, algo assim, né? Na suposição. Então, durante o seu mandato, o Temer teve um certo sucesso em aprovar uma ampla reforma trabalhista que efetivamente pôs fim àquele chamado regime de garantias trabalhistas que foi começado lá na era Vargas, em 1940. Ou seja, a gente lutou tanto para conseguir e veio o Temer aí e derrubou tudo, de grosso modo, tá? Então, a reforma que incluía, por exemplo, terceirização das atividades fim e alterava regras para admissão e demissão de funcionários. Isso agradou os setores de indústrias e empresas, tanto quanto desagradou diversos setores da sociedade civil, sindicatos e do povo, dos trabalhadores. O Temer implementou uma significativa reforma no ensino médio e homologou a chamada BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela norteia, né, do Oiapoque ao Chuí, qual é o conteúdo que vai ser passado. Por exemplo, esse conteúdo que está aqui é um conteúdo clássico da BNCC. A forma que a gente coloca é que é diferente, né? A didática do professor é que vai mudar. Uns são mais divertidos, outros são menos, enfim. Então, o governo promoveu a abertura de novas rodadas de concessões e privatizações, uma pauta defendida pelos setores mais liberais da política nacional, e foi responsável pela emenda constitucional do teto dos gastos e, na prática, ela impede o executivo de fazer grandes investimentos ou de aumentar as despesas, ainda que fosse para financiar projetos em áreas sensíveis como saúde e educação, que começaram a ficar abandonadas. Todas essas medidas foram amplamente aplaudidas pelo mercado e, ao mesmo tempo que anunciavam para a população uma década de grave austeridade e de congelamentos de programas sociais. Mais uma vez, tudo que se lutou durante tanto tempo era literalmente jogado no lixo. E essas ações não surtiram aí o efeito que foi planejado num primeiro momento. Ao final do mandato do Michel Temer, o desemprego já alcançava cerca de 14 milhões de pessoas e sem sinal de nenhum arrefecimento. O presidente se viu alvo de protestos por parte de caminhoneiros que iniciaram uma greve contra o aumento dos preços do óleo diesel, forçando o governo a intervir na política de preços. Nesse período também aconteceram as manifestações dos estudantes
secundaristas e as ocupações das escolas públicas em vários lugares do Brasil, praticamente em todo o território nacional. Os estudantes rejeitavam a emenda constitucional do teto dos gastos, porque isso ia congelar o investimento em educação por 2 décadas e também a reforma do ensino médio. Entendia-se que as propostas de reforma da educação não dialogavam com os interesses dos alunos e dos profissionais da educação. Legal? E aí, então, nós temos as eleições de 2018, que é um assunto para próxima. Dá mais um tempinho? Dá para colocar? Não? Então, tudo bem. Eleições de 2018 é o tema para a nossa próxima aula. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu lado. Eu espero você, espero você também na nossa próxima aula. Então, um forte abraço e fiquem todos bem, em nome da Sociedade Educacional Curupaiti. Até a próxima.